Células foram se juntando. Os primeiros grupinhos. Organizaram-se de um modo que surgiram os primeiros animais. Estou falando nesta série de modo coloquial. Se um dia neste planeta se escutar, vindo do espaço, a voz de um extraterrestre, em certa perspectiva, células se comunicarão à distância com as dos terráqueos que o escutarem. Se existe vida após a morte para os seres humanos, as células que a constroem, de modo total ou parcial. Na infância, é comum o filho dizer que quer outra comida diante da comida que a mãe lhe dá. Se existe Deus, não nos deu paraíso eterno. Talvez nem Deus viva em paraíso eterno. Não existe isso na natureza que ele nos deu. Toda a vida que existe neste planeta foi construída pelas células. Em vez de classificá-los como seres vivos, muitos cientistas preferem dizer que vírus são entidades biológicas ou parasitas intracelulares. Existem exemplos de vida após a morte propriamente dita em nosso planeta? Não, mas existe criptobiose. O tardígrado, por exemplo, pode ficar quase sem atividade vital por anos e depois voltar à atividade considerada normal, dependendo das condições. Não se sabe qual é o máximo de tempo que a criptobiose pode durar. Enquanto estão em criptobiose, tardígrados podem ser levados por insetos, aves, roedores, etc. A nidrobiose vegetal é a capacidade que algumas plantas ou partes delas têm de sobreviver à perda extrema de água, reduzindo o metabolismo a níveis quase indetectáveis e retomando a atividade quando volta à água. As células são organizadas de forma que a preservação do DNA é muito importante. A herança dos genes carrega instruções e características dos antepassados. Em termos figurativos, pode-se dizer que em cada novo indivíduo ocorre um renascer de seus ancestrais, já que traz em si fragmentos de sua história biológica. DNA é a molécula que contém a informação genética. Em figura de linguagem, é um grande livro escrito com apenas 4 letras químicas: A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. O DNA é uma longa sequência dessas letras organizadas em uma dupla hélice. Ele fica organizado em cromossomos dentro das células. Um gene é um trecho específico do DNA. Ele funciona como uma instrução para produzir algo, geralmente uma proteína ou uma molécula funcional como um RNA. Se o DNA é o livro inteiro, o gene é um capítulo ou receita específica dentro desse livro. A pergunta que levantamos é a seguinte: a instrução para a formação da consciência está nos genes? Conforme a teoria mais aceita, não existe um gene específico da consciência, nem um ponto único onde esteja a instrução para construí-la. Isso pode trazer crédito para nossa hipótese de renascimento biológico. Mas, se houver renascimento, o DNA é muito importante, por questão de compensação, por exemplo. E pode ser que ocorra uma conexão acausal entre algo relativo ao DNA da pessoa que renascerá, com algo no desenvolvimento de uma consciência. A hipótese científica mais aceita hoje é que a consciência emerge da organização complexa de bilhões de neurônios, padrões dinâmicos de atividade elétrica e integração de informação em larga escala. A consciência tem a ver com um processo sistêmico. Conforme fisicalismo, a consciência emerge da matéria organizada. De acordo com panpsiquismo, algum grau de consciência está na própria matéria. Conforme a nossa hipótese de renascimento biológico, como uma consciência que alguém está tendo agora pode ser tida por outra pessoa depois da morte desse alguém. Essa é uma das questões que não querem calar. Estamos refletindo sobre essa questão há bastante tempo. Existe exemplo na natureza de ser vivo que envia mensagem à distância ao falecer? Sim, existe. Provavelmente a maioria das espécies conhecidas de formigas apresenta algum tipo de comportamento de remoção de cadáveres. As formigas utilizam feromônios para a comunicação. Quando uma formiga falece, seu corpo começa rapidamente a liberar certas substâncias químicas chamadas ácidos graxos.
Quando outras formigas detectam esses compostos com suas antenas, elas ativam o comportamento chamado necroforese, que é o ato de remover cadáveres do ninho. Elas então carregam o corpo para uma área específica, que é chamada de cemitério da colônia. Em um aspecto, são células se comunicando. Principalmente porque as formigas não têm razão como nós. Talvez algo relativo a uma consciência seja captado por anteninhas, falando em figura de linguagem, quando a consciência vai ser desenvolvida nos animais que a possuem. Pólen característico de um país já foi encontrado em outro. Algumas bactérias conseguem se comunicar, de seu modo, quimicamente. Algumas bactérias liberam DNA, toxinas ou sinais químicos ao sofrer lise. Pode ocorrer de outra bactéria captar esse DNA e incorporá-lo ao seu próprio genoma. Esse material genético pode viajar pela água ou ar e ser absorvido por outros organismos vivos. Características daquela vida que acabou renascem, falando em figura de linguagem, dentro de outro ser vivo. Pode ocorrer o que chamamos de transferência horizontal de genes, um dos motores da evolução. A célula geralmente morre durante ou depois da lise. As bactérias são organismos unicelulares. Os seres humanos podem deixar fragmentos de DNA ao tocar em algo. Mas se diferencia disso. Para alguém ser concebido, tem que haver algo da mãe e do pai, certo? Se houver renascimento, tem que ser construído algo daquele que renascerá. Existe algum exemplo na natureza de ser vivo que, para nascer, precisa de algo de 3 seres vivos? A maioria das células internas do nosso corpo está viva. Mas existe um exemplo relativo mais específico. Cochonilha da farinha é uma matriosca genética viva, onde o nascimento depende da cooperação metabólica absoluta entre o inseto e as 2 bactérias que vivem uma dentro da outra em suas células. O desenvolvimento de vários organismos tem a ver com o fato de vírus terem inserido genes essenciais em seus ancestrais. Como dissemos em outro vídeo, cerca de 8% do DNA humano é composto por sequências derivadas de vírus antigos. Embora um vírus possa infectar a região da barriga, a forma que o feto fica na barriga lembra mais a de um verme na barriga. Estou falando isso para relacionar com algo da hipótese de renascimento, logicamente. Isso pode acontecer porque nosso ancestral remoto era vermiforme, parecia com verme, mas não era parasita, conforme a teoria. O lugar onde um feto humano se desenvolve é específico e diferenciado do lugar onde um verme pode se instalar em uma mulher grávida. É extremamente raro que um tipo de verme atravesse a placenta e chegue ao feto. O Toxoplasma gondii infecta roedores. Ele altera o comportamento do rato, diminui o medo do cheiro de gato. Ele é um protozoário, um parasita unicelular. Em alguns estudos, o rato até passa a se aproximar de áreas com odor de urina de gato. Isso aumenta a chance de o rato ser devorado por um gato. O gato é o hospedeiro onde ocorre a reprodução sexuada do Toxoplasma gondii. É um dos casos mais famosos do que se chama de manipulação comportamental por parasitas. Não quero me deixar levar pelo dito viés da confirmação. Se existe Deus, pode ter deixado incontáveis pistas para descobrirmos renascimento biológico. Ou buscando trazer créditos para algo que não existe, nós podemos estar desassociando coisas do contexto. Se existe renascimento e conexão a causal, então uma coisa pode ter a ver com outra. Refiro-me a uma conexão que está para além do conceito de causa com que estamos acostumados. Talvez, por incrível que pareça, apenas uma célula viva qualquer, ou algo de um conjunto organizado de células específicas, consiga estar em conexão acausal com qualquer parte do universo. Células trabalharam por bilhões de anos e pode ter surgido isso. A biologia quântica investiga se processos como a navegação de pássaros, por exemplo, dependem do entrelaçamento quântico. No entrelaçamento, o estado de uma partícula é instantaneamente compartilhado com outra, independentemente da distância.
Se a vida utiliza esse mecanismo, teríamos um sistema de coordenação de vida à distância. Falamos sobre entrelaçamento quântico em outro vídeo. O nobelista Montagnier, co-descobridor do vírus do HIV, realizou experimentos controversos sugerindo que sequências de DNA em solução poderiam emitir ondas eletromagnéticas de baixa frequência que organizariam, de certa forma, moléculas de água em outro frasco, permitindo que o DNA fosse reconstruído à distância. A maior parte da comunidade científica ainda não conseguiu reproduzir esses resultados com sucesso. Então, é tratado como uma teoria altamente especulativa. A mídia diz que o homem estava sugerindo teletransporte de DNA. Várias pessoas apresentam conteúdos controversos depois que ganham o Nobel. Coloquialmente falando, nossa hipótese de renascimento é científica. Agora, considerando Popper, por exemplo, não é uma hipótese científica. Talvez um dia, quem sabe.